Estamos aqui invejosos. É verdade, Pelo menos trouxeram uma lembrança, o Boa Fito, não é? É verdade, é verdade. Pois é, vamos saber tudo o que aconteceu à volta do projeto que realizaram a convite da empresa HBD. Mas antes, a Sara vai apresentar aos ouvintes a pergunta do dia. É verdade, antes de falarmos com a Presidente e a Vice-Presidente da Boefish, a nossa associação, vou apresentar-vos a pergunta de hoje. O que são infecções oportunistas? Como é habitual, a resposta a esta pergunta será dada no final do espaço. Fique connosco. A Jala Carvalho e Dário das Neves, boa noite. Boa noite. Olá Wilson, olá Sara, olá Maria Celina, boa noite. É um prazer mais uma vez estar no Espaço de Rádio. A Jala também que colabora conosco no Espaço de Rádio, é a Presidente da Associação Boefish. A Jala, explica-nos de onde surgiu a ideia para a realização deste projeto na região autónoma do Príncipe. Mais uma vez, boa noite a todos. Wilson, como tu começaste por referir, o convite surge, não é, através da empresa HBD. Numa reunião com a antiga direção, o responsável da HBD desafiou-nos então a embarcar nesta iniciativa. O que ele nos disse foi o seguinte: tenho acompanhado o vosso projeto já há algum tempo. E que tal levarem à Ilha do Príncipe o trabalho que vocês têm feito em Portugal? Então é claro que a Boefish aceitou logo abraçar esta iniciativa, continuarmos a falar e a articular as coisas até que nós conseguimos ir à Ilha do Príncipe e implementar o projeto. Qual foi a percepção chegar à região autónoma do Príncipe? Eu sei que foi pela primeira vez, não é? Conta lá, ao chegar, como é que se sentiram? Tânia. Dário das Neves. A Tânia é o nome que se trata na Boa noite, Wilson, mais uma vez. Pronto, fomos bem recebidos na Ilha do Príncipe. Também como, pelo menos eu e a Jala, foi a primeira vez que fomos à região autónoma do Príncipe. Pronto, o impacto foi, pronto, também como é uma ilha parecida com São Tomé, foi obviamente positivo, pronto, com algumas coisas diferentes e outras coisas bastante parecidas, mas fomos muito bem recebidas. E tais como? As estradas, o ambiente, a biodiversidade do Príncipe ainda é uma paisagem por descobrir, né? É muito bonito. Eu gostava muito de conhecer, não conheço, mas gostava imenso de lá ir. É de invejar, não é? É muito mais quente que São Tomé, mas sim. O clima e também deixa-me frisar aqui o calor humano, não é? Que é fantástico. É verdade, nada que se compare. Mas neste momento. Gostava de colocar, Jalé, se no Príncipe escutam estas emissões da rádio e se escutam a RDP África. Exatamente, nós tivemos a oportunidade de falar essencialmente com a camada juvenil e a nossa pergunta, né, é claro, vocês conhecem a Boefish? A resposta dada é sim, alguns conhecem através da RDP África, outros através da RTP África. Nós temos a nossa rubrica no espaço Bem-vindos, portanto sim, acompanham. Aliás, nós tivemos a oportunidade de os ter aqui em direto uma vez ao telefone. Exato. É verdade, a Jala e a Dário também tiveram a explicar como é que estava a decorrer os trabalhos no Príncipe. Agora sim, explica-nos tudo o que aconteceu até o dia 17, não é? Bem, fomos lá com o objetivo de sensibilizar a população. Tivemos durante 2 semanas nas escolas, trabalhamos com alunos do 7º até o 12º ano, da cidade e também de algumas comunidades. Sensibilizar em que sentido? Como sabe, fomos ao Príncipe com 3 temáticas: IST-VIH-Sida, gravidez na adolescência, e associativismo juvenil. E então fomos à escola tratar dessas questões. Como eu estava a dizer, fomos para Praia Inhama, Nova Estrela, e as escolas da cidade do Príncipe. Trabalhamos com alunos e também alguns trabalhadores da HBD, que é o parceiro, né, do projeto. E também tivemos um encontro com os escuteiros da região autónoma do Príncipe para partilhar a nossa experiência sobre o associativismo juvenil, que é um trabalho que a Boefish tem estado a desenvolver. E também fizemos algumas sessões de cinema com os alunos e também com a comunidade do Príncipe. E foi basicamente o nosso percurso na região autónoma do Príncipe até o dia 17. Sem folgas.
Só tiveram a oportunidade de ter uma folga, segundo sei, portanto tiveram muitíssimo trabalho. Sim, exatamente, até porque nós tivemos o nosso plano de trabalho, no entanto, não é? Uma vez que estivemos na Ilha do Príncipe, houve a necessidade de readaptar todo o plano. As pessoas dizem que o Príncipe é pequeno, mas não é assim tão pequeno. Há um grande número de jovens, então nós quisemos abraçar o máximo número de jovens possível, portanto, pusemos-nos a trabalhar assim que chegamos até, né, ao dia em que saímos do Príncipe. E qual foi a reação das pessoas que participaram em várias atividades que realizaram? É o seguinte, a reação foi muito boa, superou as nossas expectativas completamente. Em relação à camada juvenil, principalmente os estudantes, foram muito participativos, envolveram-se completamente, puseram questões, partilharam ideias. Foi mesmo um momento de troca de experiência, não é? E de partilha de informação muito enriquecedor, tanto para os jovens da Ilha do Príncipe como para nós. E a volta do VIH-Sida, perceberam que há um conhecimento por parte deles? Sim, nós percebemos que há sim, alguma informação, não é, por parte, as pessoas têm um conhecimento, e até porque com as novas tecnologias há mais abertura, não é, à informação, mas acontece que há muitos mitos por desmistificar, e essas questões, né, que as pessoas criam só são possíveis, não é, de se desmistificar diretamente. E quais são esses mitos? Bem, há muitos mitos, e também acho que há também algumas desculpas para nós não assumirmos a responsabilidade. Por exemplo, as pessoas dizem, né, que o preservativo faz mal à mulher e que, né, causa infecções, e que a pílula, a expressão que se usa no Príncipe é que a pílula estraga a mulher, e pronto, entre outros. Há muitos mitos criados. E a Dar das Neves partilha a mesma opinião? Sim, também um dos casos muito frequentes que nós ouvimos pelos alunos da escola é, por exemplo, e se eu usar 2 preservativos? Acharem que ao usarem 2 preservativos estão mais prevenidos, entre outras coisas que... Que idade é que eles tinham? Desde os 15, 12... Sim, desde os 12 até bem perto dos 20, 23, por aí. E mesmo aqueles que tinham 20 e 23 anos, que eram mais velhos, tinham essas ideias e tinham esses mitos na cabeça? Até os mais velhos, sim. Também, como eu disse antes, fomos às comunidades e até os mais velhos também tinham alguns mitos em relação ao HIV, ao uso da pílula. E as mulheres, já agora? As mulheres também. E no caso das comunidades, as mulheres eram mais reservadas, mais tímidas, mas os maridos... Pronto, por elas, perguntava mesmo, porque... Pois, com as mulheres, eu não faço ideia, não é? Mas deve ser mais difícil abordar o tema, porque sim, elas naturalmente devem estar um bocadinho mais, sim, são mais reprimidas relativamente a isso. Sim. E sentiram diferença entre o início e a informação que eles tinham no início, antes de vocês lá chegarem, e agora no final do projeto, antes de se irem embora, eles efetivamente conseguiram desmistificar alguns desses mitos? Sim, eu acho que sim, porque nós também no decorrer da nossa atividade usamos um método que é os inquéritos. Fizemos um inquérito antes da sessão e depois. Para e verificar assim, exato, através do inquérito conseguimos saber qual é que foi o nível do impacto da nossa atividade. E porquê é que escolheram especificamente a Ilha do Príncipe? É o seguinte, a ideia do projeto não passa por começar e terminar na Ilha do Príncipe. É um projeto ambicioso que está a ser pensado para São Tomé e também possivelmente para outros países africanos de língua portuguesa. E já temos convites de outras entidades para nós irmos a São Tomé implementar o projeto. E também devo dizer que na conversa inicial com a HBD, a ideia é irmos à Ilha do Príncipe, regressamos, fazemos o balanço, apresentamos o relatório e começamos a trabalhar para, claro, irmos a São Tomé. Fico muito entusiasmada por ouvir isto. Fico entusiasmada, fico feliz. Quem sabe será a nossa próxima vez. Quem sabe seremos... Sim, pode ser que um dia nos convidem para fazermos uma emissão em direto de um destes locais. Acho seria muito interessante. Seria bastante Estamos absolutamente disponíveis. É verdade. E a volta do seu ativismo juvenil? O que é que vocês apresentaram aos residentes do Príncipe?
Pronto, à volta do associativismo, nós, por exemplo, com os estudantes utilizamos uma dinâmica que foi colocar os alunos próprios a criarem uma associação fictícia. Pronto, depois de termos apresentado as modalidades de como se criar uma associação, apresentamos a parte prática e depois no final da atividade os alunos criaram várias associações fictícias. Pronto, e achamos que das associações todas que eles criaram, e nós, ao longo da nossa atividade, pronto, falamos com os alunos a ver se futuramente, quem sabe, essas associações pudessem sair do papel, ou seja, futuramente, também com a ajuda da Boa Fiche ou não, também disponibilizamos para ajudar. Tanto, pronto, estando lá como aqui, deixamos as nossas informações, os nossos contactos, e eventualmente, se eles quiserem, podem pedir o nosso apoio para levarem à frente as associações. E a volta da vossa, portanto, nesta vossa permanência no Príncipe, encontraram com algumas associações juvenis? Sim, Wilson, eu gostaria aqui de acrescentar ainda, não é, em relação ao que minha colega disse, é o seguinte, em relação ao tema associativismo juvenil, os jovens demonstraram pouco conhecimento, mas no final, depois da tal dinâmica da criação de associações que a Dária acabou de referir, apresentaram vários trabalhos e nas mais diversas áreas, como infraestruturas, nomeadamente estradas, têm grande preocupação com o ambiente e muitos outros projetos sociais, essencialmente para crianças carenciadas, idosos e estudantes. Isso é muito interessante porque, de facto, acaba por ser um projeto que criou neles alguma ambição e também ficamos a perceber que, apesar do ensino lá ser diferente, eles têm essa consciência da multiplicidade das áreas em que podem trabalhar. Exatamente, e devo dizer mais, durante o nosso trabalho no Príncipe, o que acontece? Com a ajuda de alguns docentes, nós conseguimos o calendário escolar, depois nós também realizamos o nosso calendário de acordo com as escolas e com turmas. Acontece que durante o nosso tempo no Príncipe, durante as primeira semana e meia, podíamos ir várias vezes à mesma escola. Então, os alunos que já tínhamos dado sessões, eles perguntaram-nos, então, vocês querem mesmo ajudar-nos, nós podemos avançar, o que é que nós podemos fazer? Então, para nós é muito gratificante, não é, ver essa disposição, esta motivação por parte dos jovens da Ilha do Príncipe. Convém salientar que, além de vocês as duas, o Mário Jorge também esteve, o Dinho Camorim, né? Eram 4 elementos. Exatamente. É verdade. E o Mário, são a parte, para além deste projeto no Príncipe, ficaram em São Tomé uma semana, onde apresentaram um workshop sobre a angariação de fundos, e o Mário falará deste workshop na segunda hora. Teremos em linha o Mário Silva. Sim, nós somos quatro elementos da Boa Fiche. O projeto, os 4 membros foram escolhidos através de um processo de seleção interna. Tivemos muito cuidado em relação a questões de género, por isso é que foram 2 rapazes e 2... Foi uma seleção criteriosa. Exatamente. É verdade. E Dário das Neves, eu sei que está na Boa Fiche, ir ao Príncipe, desenvolver essa atividade. Qual é a tua opinião? O que é que tu tens a dizer sobre tudo isto? Pronto, eu acho que foi um desafio para nós ir à região autónoma do Príncipe com essas temáticas que nós fomos, e também sabemos que o Príncipe é uma realidade diferente e também tínhamos que depois lidar com essas situações da falha de luz, que é um problema, é uma constante na região autónoma do Príncipe. Mas podemos falar sobre isso mesmo, sobre as dificuldades que vocês sentiram, ali, porque não deve ter... ali se habitua, não é? Mas nós fomos já preparados, tivemos a projeção, com vídeos, mas depois levámos as coisas todas preparadas para caso não houvesse a luz, e como aconteceu, fizemos a sessão na mesma, com os meios que nós tínhamos. Quais são os meios? Vamos lá explicar. Imagina que eu vou ao Príncipe fazer uma sessão também. Falha a luz. Tens que levar o quê? Então nós tínhamos a projeção do vídeo, o PowerPoint. Ao invés disso, temos o papel. O papel, é isso que eu queria que dissesse. Exato, temos o papel. E no caso tínhamos alguns vídeos que explicavam, por exemplo, como é que se utiliza o preservativo. Não havendo o vídeo, temos que explicar nós como é que se usa. Levámos o material, os preservativos, a explicar como é que se utiliza. Claro. Foi assim que nós trabalhamos. É verdade. Tinha colocado a questão sobre encontraram com algumas sessões juvenis.
o que é que vocês partilharam com essas sessões juvenis? Nós encontramos com a Associação dos Escuteiros da Região Autónoma do Príncipe, onde nós falamos da nossa experiência, do trabalho que a Boa Fixe desenvolve ao longo desse tempo todo. Também estreitamos as parcerias. Futuramente, quem sabe, podemos colaborar com os escuteiros, e também eles partilharam connosco o trabalho que eles realizam na região autónoma do Príncipe, e também soubemos que era a única associação, né, que trabalha, pronto, mais ou menos, que trabalha nessa área na região autónoma do Príncipe, e foi mais ou menos essa... Podem falar as duas, não há problema. Sintam-se completamente Estamos aqui à a vontade. partilhar o microfone. Exato, nós estivemos também com o responsável do Departamento da Juventude e da Cruz Vermelha, bem como o responsável da Direção-Geral da Juventude e do Desporto do Príncipe. Com que objetivos? Com o objetivo de nós percebermos como é que funciona, né, o trabalho com os jovens, com líderes, né, jovens líderes da Ilha do Príncipe, e com o objetivo também de criarmos futuras parcerias. E em termos de trabalhos, o que é que este responsável vos explicou? Em termos de trabalho, nós podemos perceber que há uma preocupação, né, por parte da sociedade civil e das autoridades da Ilha do Príncipe com esses temas. Portanto, nós sabemos que a Cruz Vermelha da Ilha do Príncipe também realiza algumas atividades nas comunidades, até porque ele foi ter connosco por causa de uma situação em concreta. Nós tínhamos uma sessão numa comunidade, penso que numa sexta, e eles iam mesmo à comunidade no sábado. Então ele foi falar conosco na possibilidade de fazermos uma atividade conjunta. Acontece que o nosso horário estava mesmo muito preenchido, então nós dividimos as tarefas. Nós fomos lá, fizemos a ação de sensibilização. A Cruz Vermelha lá costuma dar formação aos jovens nesse sentido? Diretamente aos jovens, nós não podemos apurar este dado, mas sabemos que vão às comunidades e conversam e também fazem esse trabalho. E pronto, como ia dizendo, nós temos a parte de sensibilização, informação e consciencialização, e eles então fizeram no sábado a parte da testagem, né, dos testes e pronto. E como eles costumam fazer e trabalhar com as comunidades no Príncipe. E então, eu sei que durante os workshops houve no final uma ficha de avaliação, não é? O grau de satisfação das pessoas que participaram no workshop. Em termos de apresentação, no final, o que é que as pessoas vos disseram? Entenderam alguma coisa? Se não, à volta daquilo que apresentaram sobre VIH-Sida? No final das apresentações que nós tivemos. Sim. Pronto, foram falar connosco, dar os parabéns pelo trabalho que nós fizemos, e sempre era a mesma coisa. Olha, espero que esse trabalho continue, que o projeto não morra, e pronto. E tiravam dúvidas? Sim, os alunos sempre. Que tipo de dúvidas? Eles, era de tudo. No Príncipe era de tudo, desde... Contem-nos algumas coisas, por favor. Estamos mortinhos por saber. Estamos curiosos. É assim, os alunos tiveram toda e qualquer tipo de dúvida que podem imaginar, e não só. Como, por exemplo, perguntaram-nos se, no caso, se, por exemplo, um casal tiver relação... Desculpa, esses alunos que idade tinham, concretamente? São os alunos, sim, alunos são os alunos do 7º ao 12º ano de todas as escolas secundárias da Ilha do Príncipe. Portanto, já eram crescidinhos, não eram crianças. Sim, exatamente. Essa questão das idades é importante para nos contextualizar aqui um bocadinho. Claro. E claro que não é que também depende da dinâmica de cada turma, mas de uma forma em geral, o que nos perguntaram-nos coisas como se um casal tiver relações sexuais de manhã e voltar a ter no período da tarde, mata o esperma? A mulher não engravida? Desconhecimento total. Exatamente. Desconhecimento total. E vocês tiveram que explicar isso tudo, não é? Sim, tivemos que explicar e fizemos questão de explicar, porque é uma grande preocupação agora na Ilha de Príncipe em relação à gravidez na adolescência. Muitas adolescentes aparecem grávidas e são obrigadas a abandonar os estudos, e é uma grande preocupação mesmo na Ilha do Príncipe. Eu não sei se vocês por acaso saberão onde é que, porque como nunca lá estive, não faço a mais pequena ideia, onde é que eles vão buscar esse tipo de ideias? Será que isso é ensinado nas escolas?
Às vezes em ou casa, vem das comunidades. vem das crianças. Pois. Acho que há muita falta de informação, não é? Muita falta de informação. Sim, mas por aquilo que nós apuramos com os alunos, eles disseram que o problema não era a falta de informação. Eles até sabiam. Por exemplo, no caso da gravidez na adolescência, nós perguntámos aos alunos porque é que eles acham que isso acontecia. Porque é que as adolescentes engravidavam tão cedo. E eles diziam que não era por falta de informação, era mais por vício. Pronto, o vício de querer experimentar, também por pressão dos pais. Muitos pais, na região do Príncipe, ainda têm aquela mentalidade e tal, e as miúdas, para fugirem àquela pressão dos pais não deixarem sair, pronto, vão ter com o namorado, engravidam como Que é forma para de sair de casa. Exatamente. E foi isso que nós apuramos. E também, eles, no Príncipe, as raparigas, os jovens, têm muito receio de irem ter, por exemplo, ao PMI, que é no Príncipe do Aconselhamento. Que é a proteção materno-infantil, mais sim, ou menos, PMI, com São sim. Tomé. Sim, que agora é o Centro de Saúde Reprodutiva. Ah, ok. Elas têm receio de ir porque as pessoas pensam, se uma jovem for, é porque ela já está grávida. E elas vai saber, toda a gente vai sim, saber. Sim, porque não há sigilo profissional. Depois eles estavam a nos contar essa experiência que se, por exemplo, uma jovem for, logo que ela sai, a mãe já sabe, o pai já sabe, toda a gente sabe. Por isso que eles não vão e preferem, pronto... Claro, procurem. E evitam também tirar as dúvidas. Exatamente, por isso, quando vem alguém de fora que lhes permite e lhes dá essa oportunidade... Pois foi isso que nós Mas a apuramos. abertura tem que ser até dos pais, não é? Começar com os pais, porque senão fica muito complicado, não é? Claro, sem dúvida. Fica muito complicado. Sim, muito e das complicado. escolas todas que nós fomos, por acaso só apanhámos 2 alunas ou 3 que disseram que falavam com os pais. Quando nós falamos dessas questões, a perguntar se... Nunca se os tiveram pais... nenhuma ação com os mais velhos, com os pais, com... Tivemos na comunidade, nas comunidades onde estavam os trabalhadores. E da eles, HBD. como é que reagiam? As mulheres, nada, não falavam Claro. nada, ficavam só a ver. Os homens até perguntavam, esclareciam as dúvidas, mas as mulheres... E uma curiosidade, comparando as mulheres mais novas com as mulheres mais velhas, as mais novas provavelmente teriam ainda assim mais alguma abertura para falar sobre estas questões, não? Sim, mas nem tanto. Mas era mais os rapazes. As mulheres... Nem tanto. É uma questão de cultura, sabes? É uma questão de... E algumas É uma realidade mulheres tão diferente até- da nossa. Totalmente, Exato. totalmente. Algumas mulheres até chegavam à frente e colocavam questões, mas é mais relacionada com as infecções sexualmente transmissíveis, VIH, SIDA. E devo dizer também que, pronto, outra questão também que nós temos, a questão de desmistificar em relação à pílula. Lá acham que se uma miúda de 16 anos tomar a pílula é muito grave, que não pode ser e que faz mal. Bem, meus meninos, isto é assim, nós verdade. estamos quase em cima da hora da informação. Estamos praticamente a 5 minutos das 10 da noite. Vamos ter aqui as notícias com Cláudia Godinho. Vamos à música e vou escolher este tema porque, embora não conhecendo, me faz recordar muito. Recordar não, pensar na Ilha do Príncipe. Até já. Até já. Já. Chico Bravo é dizer, Guimarães é dizer, ao seu conselho na mulher de morte. Ei. Chico Bravo é dizer, Guimarães é dizer, ao seu conselho na mulher de morte. Ei. Puta vida mata a vida, não é vida de pobre, que não se possa passo vento. Puta vida mata a vida, só é vida de pobre, que não se possa passo vento. Ninguém tudo alega de, oh Deus de que vou matar, já passo o conselho menso. Ninguém tudo alega de, oh Deus de que vou matar, já passo o conselho menso. Mas o conselho pedido,
ai nosso cadê Chico Paco que Guimarães, o Baú seja leve, ai nosso cadê Nunca vida mata vida, a vida é diferente. Faço conselho na mulher de morte. Chico Papo é que ser, Guimarães é que ser. Faço conselho na mulher de morte. Muda vida, mata a vida, não é vida de poder. Destino tem força, passo o vento. Muda vida, mata a vida, não é vida de poder, destino de força passo vento. Ninguém tudo nega aqui, onde eu sei que vou matar, e a passo conselho menso. Ninguém tudo nega aqui, onde eu sei que vou matar, e a passo conselho menso. Faço conselho, pedi desse bem pra você. Tá Chico Papo, não vier não. Faço conselho, pedi desse bem pra você. Da Guimarães, não vier não. Segunda hora da linha africana, depois de Beto Dias, recordando Beto Almeida, este grande nome da música de Angola. 22 horas 23 minutos, porque é quarta-feira, é também dia da rubrica Bué Fixe. Bué Fixe. Na linha africana, a voz dos jovens imigrantes. Bué Fixe. Estamos de volta para a segunda hora do espaço de rádio Bué Fixe. Recordo que estamos a conhecer o projeto realizado pela Bué Fixe na Ilha do Príncipe, a convite da empresa HBD. Antes de voltarmos à conversa com Ájala Carvalho e Dari Carvalho, vamos à dica de internet segura de hoje. Hoje vamos falar de cyberbullying e como combater. O cyberbullying é caracterizado por um conjunto de repetidas ofensas à honra e integridade de uma pessoa, fazendo recurso às tecnologias da informação e comunicação. Para isso, damos um conjunto de recomendações de segurança para evitar e combatê-lo. Devemos ignorar o ofensor e nunca revidar o ataque. O praticante tem o objetivo de causar reações negativas, logo devemos contrariar este objetivo. Devemos guardar registro dos ataques que foram realizados juntamente com a data e a hora em que ocorreram. Se possível, devemos imprimir os dados. Devemos denunciar o comportamento aos responsáveis pelos serviços online onde ocorreram estas práticas de cyberbullying. Em casos extremos, devemos recorrer a um procedimento judicial. O bullying e o cyberbullying são crimes, juntamente com a injúria, a difamação, a ameaça e a apologia a atos criminosos. Não devemos nunca ser condescendentes quando virmos alguém a ser vítima de cyberbullying. Para mais informação, www.internetsegura.pt ou consulte a nossa página no Facebook. Ficámos a conhecer um conjunto de recomendações para combater o cyberbullying. Foi uma participação do Centro de Internet Segura, um dos parceiros da Bué Fixe. E assim voltamos à conversa com a Ájala Carvalho e Dari das Neves. Queremos ainda saber tudo que fizeram na região autónoma do Príncipe à volta deste grande projeto, não é? Eu tenho uma pergunta um bocadinho mais específica. Eu sei que vocês tiveram um encontro com o Governo Regional da Ilha do Príncipe. Podem contar-nos um bocadinho como é que decorreu esse encontro? Sim, durante a nossa estadia, a nossa passagem pela Ilha do Príncipe.
Sim, pode continuar. Com o governo regional, em que debatemos os próximos desafios para a saúde pública da região, nomeadamente possíveis formas de se unir para se trabalhar com o intuito de evitar o crescente número de adolescentes grávidas. Fomos também, né, para agradecer pela parceria, até porque o governo regional da Ilha do Príncipe também é um dos parceiros deste projeto, e também deixamos uma lembrança nossa, né, da UFIS. foi basicamente isto. O que é que vos deram? O que é que lhes deram, aliás? Exatamente. Nós deixamos uma t-shirt e um saco da UFIS com frases, mensagens, né, de sensibilização para essas temáticas: infecções sexualmente transmissíveis, VIH-Sida, gravidez na adolescência e associativismo juvenil. É uma lembrança simbólica, mas é muito importante. E já agora também gostaríamos de dizer que nós também fizemos a distribuição de algumas t-shirts e sacos com mensagens educativas do HIV-Sida nas escolas e também nas comunidades onde fizemos as sensibilizações. E nos escuteiros também? Sim. Portanto, sim, diga. E já agora, não é, aproveito para fazer aqui assim um pequeno balanço dos materiais que nós levamos e que nós distribuímos na Ilha do Príncipe. Portanto, distribuímos cerca de 7.500 preservativos, dezenas de livros. Como é que levaram isso tudo? Boa questão, muito boa questão. Nós tivemos também outro parceiro nosso, que é o Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe. Eles forneceram-nos esses preservativos. E não só, e também os livros de bolso que esclarecem dúvidas sobre sexualidade e saúde reprodutiva. Da nossa parte, levamos folhetos suficientes para todo o público sobre os mais variados métodos contraceptivos existentes. Distribuímos também, como disse muito bem a minha colega Dari, 200 camisolas, 100 sacos com mensagens educativas e informativas sobre as 3 temáticas. Foram completamente munidas e munidos. Completamente, para todos os desafios. A questão das parcerias é muito importante porque facilita muito o vosso trabalho. É impossível chegar-se assim a tanta gente sem ter efetivamente a colaboração de outras entidades que estejam disponíveis para vos ajudar. E no final deste projeto, qual a opinião que teve a empresa HBD que vos deu essa oportunidade? É o seguinte, não é? Lá está, gostaram muito do nosso trabalho na ilha, ficaram surpreendidos também com a nossa motivação e a nossa dedicação. Como acabei de referir há bocado, nós trabalhamos todos os dias, desde que chegamos à Ilha do Príncipe até ao sábado. Nós viajamos no domingo de manhã, portanto, até ao sábado, em que nós saímos sábado à tarde. Depois, no domingo de manhã, saímos da Ilha do Príncipe. Portanto, gostaram imenso, e a ideia agora é nós reunirmos, analisamos todos os inquéritos, apresentamos o relatório final, porque há a possibilidade de levarmos o módulo 2, digamos assim, desta ação para a Ilha do Príncipe. Isso é tão interessante. Que tipo de evoluções, digamos assim, é que estão a pensar incluir nesse módulo? O que é que vão fazer a mais que não tenham feito neste momento? Exatamente, uma questão pertinente. Ainda está a ser estudado, mas claro que nós já estamos a pensar. Por exemplo, em relação ao tema gravidez na adolescência, nós levamos as nossas dinâmicas e temáticas. Até posso aqui exemplificar. Levamos uma temática em que tinham que escrever os sonhos no papel. A ideia inicial eram balões, mas como os balões não chegaram a tempo, como nós dissemos, fomos preparados para todos os imprevistos. Então, escreveram os sonhos no papel, amascarem o papel e depois deitarem fora os sonhos. E pronto, a ideia é ligar, passar a mensagem, dizer que com esta dinâmica queremos transmitir que depois de uma adolescente engravidar, ela perde, né, o sonho e os sonhos, e também os rapazes, que é importante porque muitos rapazes também acabam por abandonar a escola para assumir a família. É uma forma diferente de transmitir a mensagem e provavelmente muito mais eficaz. Exatamente, e levamos também outra dinâmica, como por exemplo, levamos 3 imagens de três pessoas, 3 mulheres.
uma adolescente, uma já mais crescida e uma adulta. Então a ideia é escolher a pessoa que está na melhor idade para ter bebê. A maior parte das pessoas escolhiam sempre a primeira imagem, outras até a segunda imagem, também porque é uma jovem. E depois nós perguntávamos, então, por que não escolheram? Eles depois respondiam, depois nós reforçávamos e aproveitávamos logo para dizer, então, e se ela engravida, o que acontece? Eles depois diziam, então partilhávamos ideias e pronto, e opiniões. Foi bastante enriquecedor. Algo com muita dinâmica. Então este projeto foi de partilhar experiências e ideias. Exato. Saíram do Príncipe e deixaram boas ideias para os residentes. Não é? Claro, e respondendo à questão da Sarra, o que acontece é que numa segunda edição desse projeto, a ideia, por exemplo, desta vez nós levamos a dinâmica, mas a próxima vez serem eles a trabalharem. Por exemplo, nós levamos os materiais, já a internet na Ilha do Príncipe, pô-los a trabalharem, a pesquisarem, a apresentarem temas, não é? Através de diversas dinâmicas, com cartolinas ou PowerPoint, mas serem eles a organizarem, não é? Em grupos de trabalho, organizarem os temas e os trabalhos. Talvez eles próprios construírem esses materiais também? Exatamente. E eles próprios desmistificarem as dúvidas que eles têm, claro que com a nossa ajuda. Em relação ao tema associativismo juvenil, por exemplo, a ideia aqui é nós fazemos um trabalho de casa com as pessoas dos responsáveis da HBD e perceber que tipo de associações os jovens querem criar. E levamos já esses projetos minimamente trabalhados e implementamos na Ilha do Príncipe juntamente com esses jovens. Pois é um grande projeto, é de gratificar. A Boa-Fixe no Príncipe durante 15 dias. Coisas mais por dizer à volta deste projeto que não foram realçados durante a conversa. Como ainda não sabemos, nós temos muito tempo, não vamos aproveitar aqui para nós fazer já os agradecimentos. Que são muitos. São muitos. Queremos agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso deste projeto, que marca a grande intervenção internacional, né, da Boa-Fixe, e desde já nomear a HBD enquanto entidade promotora e financiadora, o Governo Regional da Ilha do Príncipe, o Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe, a Global Dialogue, Cidadãos do Mundo, MTV Portugal, Rádio Regional do Príncipe, a Televisão São Tomense, restaurantes da tia Juditinha e da tia Ana. As comidas foram boas. Foram boas, olha, até aumentamos de peso, por isso. É de notar. As comidas da ilha são fantásticas mesmo. Vocês trabalharam imenso, mas vêm com muito bom ar, portanto só podem ter sido bem alimentadas. Bem alimentadas, bem tratadas, por isso não temos razão de queixa. E exatamente, os nossos novos amigos da Ilha do Príncipe e todos os alunos e comunidades que nos receberam muito bem. E também não podemos esquecer dos nossos colegas, né, Mário Jorge Silva e Dinka Amorim, que fazem parte desta equipa de missão da Boa-Fixe na Ilha do Príncipe. E o Mário já está em linha, o Mário Silva já está em linha. Mário, boa noite. Olá, boa noite Wilson, boa noite Maria Celina, boa noite Sara, boa noite a Jala, boa noite Tânia e boa noite a todos os ouvintes. Olá, Mário. Muito boa noite. Ei, Mário. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz não estar a 100%, é que devido ao contraste das temperaturas, chegámos hoje às 4 e tal da manhã e a temperatura estava bem diferente de como estava em Santo Tomé, então foi logo esse choque. Mas percebe-se perfeitamente, não se preocupe. Ainda bem. Mário, sabemos que o Mário e o Dinka organizaram um workshop em São Tomé sobre a angariação de fundos, mas antes, Mário, explica-nos um pouco também daquilo que foi o projeto no Príncipe, não é? Eu sei que também fizeste parte da equipa. Com certeza, desde as minhas colegas, a Jala e a Tânia, já falaram praticamente tudo e muito bem. O que eu tenho a acrescentar é que o projeto tudo o que fizemos ali foi realmente muito gratificante. Foi uma tarefa, não foi fácil, tivemos pequenos, grandes desafios em vários momentos, mas conseguimos superar, sempre com um trabalho de equipa.
tivemos que estar muito unidos. Às vezes um tinha de compensar o outro. Felizmente conseguimos superar todos os desafios e o resultado final foi bastante gratificante. Foi e é bastante gratificante. E quero acrescentar também que depois, já falando em relação à Ilha do Príncipe, depois da UFIS, depois já termos saído dali, um grupo de estudantes da Ilha do Príncipe organizaram uma ação para algumas comunidades onde há pessoas mais carenciadas, levando alimentos e roupas, e todos esses alunos que decidiram ter essa iniciativa usando a camisola da UFIS. Deve ter sido bonito de se ver, sem dúvida. Sim. Mário, depois do Príncipe, estiveram em São Tomé, onde organizaram um workshop sobre angariação de fundos. Explica-nos a volta deste workshop. Okay. Esse workshop foi no dia 22 de maio. Não foi dado só por mim, como já foi dito pelo nosso colega Dinka Amorim, foi no Instituto da Juventude. O tema do workshop foi estratégia e angariação de fundos. Foi um workshop que serviu para fazer com que... Foi uma partilha de conhecimentos, no qual explicámos várias maneiras de angariar fundos, e angariar fundos não é só angariar dinheiro. Claro que o dinheiro é importante e também falámos dessa parte, demos várias orientações, falámos de muitas estratégias, explicámos como fazer as coisas, mas também falámos de outras maneiras de angariar fundos, como angariar materiais, voluntários, entre outras coisas, e também é de realçar que houve uma participação, a participação das pessoas, a interação das pessoas que estiveram no workshop foi muito boa. Foi um workshop muito interativo, muito dinâmico. Estiveram representantes de associações do norte a sul de Santo Tomé, também uma representante dos estudantes da Ilha do Príncipe. Por isso foi um workshop muito positivo para todos os lados. Esse workshop foi desenvolvido em parceria com o Instituto da Juventude e nós agradecemos também a forma como o Instituto da Juventude nos recebeu. E o balanço desse workshop é muito positivo, é realmente bastante positivo. Então, Mário, o balanço deste workshop é considerado positivo? Com certeza. E nós estamos, mesmo depois do workshop, porque tendo em conta que só saímos de Santo Tomé ontem de noite, eu posso acrescentar que depois do workshop continuamos a ter o feedback de várias pessoas, que deixámos os nossos contactos e depois também fizemos várias visitas a várias comunidades para conhecer tivemos vários encontros individuais com associações e líderes associativos. Também tivemos um encontro com a FONG, que é a Federação das Organizações Não Governamentais. Durante o workshop também, durante esses encontros e também durante o workshop, nós fornecemos kits educativos. Em relação ao workshop, o que nós fizemos foi, as pessoas que participaram, nós dissemos para deixarem o e-mail e depois enviamos kits educativos que dão muitas orientações e explicações em relação à temática que foi abordada no workshop, que é a estratégia de angariação de fundos, mas também os kits também contêm muitas coisas sobre gestão de ciclo de projetos, o que também é importante e complementa essa parte da estratégia e angariação de fundos. Também tivemos um encontro, a BFIS também teve um encontro em São Tomé com o Ministro da Juventude e o balanço também desse período, foi um período menor que tivemos em São Tomé, também foi muito positivo, e o ponto alto foi realmente no dia 22 de maio, que foi o dia do workshop. Mário, este encontro que mantiveram com o Ministro da Juventude serviu para encetar alguma parceria? Sim, o Ministro agradeceu, elogiou e
e deu os parabéns ao trabalho da Buefiche, e disse que ele gostaria de também ver, eventual, se for possível, e são coisas que têm de ser vistas e articuladas, a Buefiche desenvolver as mesmas atividades que desenvolveu na Ilha do Príncipe também em Santo Tomé. Pronto. Claro que se vier a acontecer, nós estamos preparados, estamos prontos e estamos permanentemente a nos preparar, porque mesmo antes de ir à Ilha do Príncipe fizemos um intenso trabalho de preparação, estávamos permanentemente a investigar e a rever os nossos próprios conhecimentos, porque as coisas vão-se atualizando, há sempre mais coisas para aprender, também tivemos a analisar o público que íamos ter ali na Ilha do Príncipe, porque cada público é um público, é preciso preparar, planear as coisas de acordo ao público que vamos ter. E em relação a se vier a acontecer algum convite por parte do Ministério da Juventude para desenvolver essas atividades ou atividades parecidas em Santo Tomé e Príncipe, acredito que será algo positivo também. Silva, sente-se feliz por integrar esta equipa, não é? Com certeza foi bastante feliz. Os meus colegas são pessoas maravilhosas e hoje só nos faltou ouvir o Dinka. Muito obrigada por ter estado connosco, Deus Mário, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes. Um grande abraço, um grande Tchau, beijinho. obrigada, adeus. Tchau, adeus. obrigada. Então, Dari Neves e a Jala Carvalho, algo que ficou por dizer para fecharmos a nossa conversa? Pronto, se calhar era reforçar os agradecimentos, né, à HBD, que foi a entidade promotora do governo regional e outras entidades, e também deixarem aberto, estamos com vontade e eventualmente de assegurar um novo desafio e dar continuidade ao trabalho que começamos na Ilha do Príncipe e eventualmente continuar também na Ilha de São Tomé e Príncipe. A Jala Carvalho? Sim, em relação ao workshop que o Mário acabou de referir, é só para salientar aqui, para reforçar que é uma iniciativa da Buefiche, embora tenham, o Mário e o Dinka sejam as pessoas destacadas para estarem à frente desta ação, e dizer que a Dari das Neves também esteve presente no evento. As fotos que foram postadas no Facebook mostraram Podem aceder ao nosso atividades. Facebook e ver as fotos de todas as atividades que estivemos aqui a referir. Exatamente, ia mesmo dizer isto a seguir, não é? Nós acreditamos que a Buefiche, não é, deixou um impacto positivo e contribuiu de certa forma, não é, dando mais um passo à frente para a melhoria da saúde pública, digamos assim, da Ilha do Príncipe. E para os que nos estão a ouvir, como acabou a Sara de referir, não é? Se estiverem curiosos, podem ir à nossa página do Facebook e poderem sentir e acompanhar um pouco, né, do projeto que nós realizamos na Ilha do Príncipe. Antes mesmo de finalizarmos essa conversa, a Buefiche, alguns projetos que estão a desenvolver. De uma forma muito sucinta, Presidente da Buefiche, Jala. Bem, agora estamos com a Agência Jovem de Notícia, que é uma nova iniciativa com a parceira da Buefiche, que é a Viração. Estamos a formar a equipa de trabalho e em junho, né, no início de junho, vamos começar as atividades. Estão a atuar em várias vertentes, portanto. Sim, sim. Muito obrigada. Peço desculpa, queria dizer mais alguma coisa? A Jala tem mesmo de despedir. Sim, claro. Sim, era mesmo só para reforçar, né, o que a Tânia acabou de dizer. Portanto, a Agência Jovens de Notícia é um projeto que a partida será feito de jovens para jovens. É com parceria do ONG Viração. Da ONG Viração no Brasil, exatamente. E é um projeto que nós acreditamos que também vem para ter um sucesso bastante positivo, até porque não existe uma agência jovem de notícias em Portugal que esteja a trabalhar nessa vertente da área social, né, dessas questões que preocupam os jovens, e portanto é um projeto, sim, que nós estamos a trabalhar neste momento. Muito assim obrigada fechamos. pela vossa presença. Obrigada a Sucesso nós. para a Buefiche. Obrigada a todos. Obrigada pelo Bobofito, que é muito bom. Obrigada, Maria Celina. Vou então dar a resposta à pergunta do dia, mas antes recordo a pergunta que lancei no início do nosso espaço de rádio de hoje. O que são infecções oportunistas?
São infecções que surgem quando o sistema imunitário, responsável pela defesa do nosso organismo, fica fraco e não consegue proteger-nos dessas doenças. Em notas finais, a Associação APAFA realiza sábado, dia 30, uma atividade no âmbito das comemorações no Dia de África, na Casa da Juventude, no edifício do Mercado da Tapada das Mercês. Participação cívica e política na sociedade, bem como comportamento do ser humano, estarão em análise neste evento. Enquadrado em maio, mês de África, a Casa Internacional de São Tomé e Príncipe acolhe, quinta-feira, dia 28, um evento que servirá para a reflexão do papel de Cuba nas independências e consolidação de África. Será um reconhecimento ao líder histórico cubano Fidel Castro e ao seu povo pela atenção e dedicação à África. O programa deste evento pode ser visualizado na página do Facebook da Casa Internacional de São Tomé e Príncipe. Foram as notas finais de hoje com o Wilson. A Bué Fixe está sempre disponível para receber de braços abertos jovens que se queiram juntar a esta família. Podem também inscrever-se como sócios através dos nossos contactos. O nosso e-mail é grupobuefixe@gmail.com ou através do número de telemóvel 932 222 955. Repito, grupobuefixe@gmail.com ou 932 222 955. Aproveito também para convidar os nossos ouvintes a colocarem um gosto na nossa página de Facebook e ficarem a par de todas as iniciativas e novidades relacionadas com a nossa associação. De relembrar que todas as edições do Espaço de Rádio Bué Fixe estarão disponíveis em formato podcast na nossa página de Facebook. Ao final desta edição, despedidas de Wilson de Almeida, Maria Celina, Sara Plácido, as convidadas Angela Carvalho, Dari Neves e o nosso Mário Silva e também Dinka Morim. Voltamos na próxima edição.